A questão de quem paga o preço em uma guerra é uma questão complexa que tem sido debatida por filósofos, pensadores e estudiosos ao longo da história. Existem várias perspectivas filosóficas sobre as guerras e suas consequências, e vou apresentar algumas delas. Perspectiva pacifista. Filósofos pacifistas argumentam que a guerra é inerentemente destrutiva e que todos os envolvidos pagam um preço. Isso inclui não apenas os soldados que lutam nos campos de batalha, mas também os civis que sofrem com a destruição, a fome e a perda de entes queridos. Os pacifistas defendem a resolução de conflitos por meios pacíficos, como a diplomacia, a negociação e a mediação. Perspectiva utilitarista. Alguns filósofos consideram as guerras em termos de custo-benefício. Eles pesam os benefícios a serem alcançados pela guerra, como a defesa da nação ou a promoção de interesses estratégicos, em relação aos custos, incluindo perdas humanas, sofrimento e destruição. Essa perspectiva procura minimizar o preço pago em termos de vidas e recursos. Perspectiva existencialista. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre exploraram a ideia de que, em tempos de guerra, os indivíduos são confrontados com escolhas morais difíceis. Eles argumentam que a guerra coloca as pessoas em situações extremas, onde devem tomar decisões cruciais sobre a vida e a morte, enfrentando dilemas morais profundos. Perspectiva marxista. A análise marxista considera como a guerra muitas vezes reflete interesses de classes dominantes, enquanto as classes mais vulneráveis sofrem as maiores consequências. De acordo com essa visão, os trabalhadores e camponeses são frequentemente recrutados para lutar em conflitos, enquanto os capitalistas podem lucrar com a indústria de guerra. Perspectiva ética e direitos humanos. Filósofos que se concentram nos direitos humanos argumentam que a guerra, frequentemente, resulta em violações graves dos direitos fundamentais das pessoas. Isso inclui mortes, ferimentos, deslocamentos forçados, tortura e outras violações. Eles defendem a importância de proteger os direitos humanos durante o tempo de guerra. Perspectiva política e realista. A abordagem política realista sugere que os estados têm interesses próprios na condução da guerra e que o preço a pagar é muitas vezes um subproduto inevitável das lutas pelo poder e pela segurança. Nesse ponto de vista, o preço é frequentemente justificado em termos de interesses. Sigmund Freud, o famoso psicanalista austríaco, abordou a questão da guerra em seu trabalho e em suas correspondências. A visão de Freud sobre a guerra é complexa e evoluiu ao longo do tempo. Em resumo, suas opiniões sobre o tema podem ser resumidas da seguinte maneira: visão cautelosa sobre a guerra. Freud era cético em relação à guerra e via-a como um resultado do instinto destrutivo inerente aos seres humanos. Ele acreditava que a guerra representava a manifestação coletiva da agressão e da violência que normalmente são reprimidas em nível individual. Freud argumentava que a guerra era um fenômeno trágico e prejudicial. Perspectiva psicanalítica sobre a guerra. Freud aplicou sua teoria psicanalítica para entender o comportamento humano durante a guerra. Ele explorou como as dinâmicas psicológicas, como a repressão e a projeção, desempenham um papel na predisposição das pessoas para o conflito. Ele também discutiu como as identificações grupais e o nacionalismo podiam aumentar a disposição das pessoas para lutar em guerras. Crítica ao nacionalismo e à idealização da guerra. Freud era crítico do nacionalismo e do patriotismo excessivo, que ele via como forças que alimentavam a guerra. Ele estava preocupado com a idealização da guerra e os sacrifícios humanos que ela envolvia, bem como com os efeitos traumáticos que a guerra infligia nas mentes dos soldados. Esforços pela paz e solução de conflitos. Apesar de sua visão crítica sobre a guerra, Freud era defensor de esforços para evitar conflitos armados e promover a paz. Ele acreditava que a compreensão das causas psicológicas do conflito poderia contribuir para a prevenção de guerras. Em suas correspondências, ele escreveu sobre a importância da diplomacia, negociação e cooperação internacional. É importante notar que as opiniões de Freud sobre a guerra foram moldadas pela sua experiência pessoal e pela observação dos eventos do século XX, incluindo as duas guerras mundiais. Sua obra O Futuro de uma Ilusão, 1927, explora temas relacionados à religião e à busca da humanidade por escapar da angústia psicológica, que também é relevante para a discussão sobre a guerra.
No geral, Freud via a guerra como um sintoma da complexa psicologia humana e uma questão que exigia reflexão e análise aprofundada. A guerra impõe um preço elevado e muitas vezes devastador para diversos grupos de pessoas e entidades. Aqui estão alguns dos principais grupos que costumam pagar o preço de uma guerra: soldados e militares. Os combatentes nas forças armadas, como soldados, marinheiros, aviadores e outros membros do pessoal militar, estão na linha de frente da guerra e enfrentam riscos significativos, incluindo ferimentos e morte. Eles também podem sofrer traumas físicos e psicológicos que persistem após o conflito. Civis. Civis em áreas de conflito muitas vezes sofrem profundamente. Eles enfrentam o perigo direto de serem feridos ou mortos, bem como a destruição de suas casas, infraestrutura e meios de subsistência. Muitas vezes, os civis também são deslocados de suas casas, tornando-se refugiados internos ou refugiados em outros países. Famílias e entes queridos. As famílias dos soldados e civis afetados pela guerra também sofrem. Eles enfrentam a angústia da preocupação com a segurança e bem-estar de seus entes queridos e podem enfrentar a dor de perder familiares. Infraestrutura e economia. A infraestrutura de uma nação em guerra, como estradas, pontes, hospitais e escolas, frequentemente sofre danos significativos. A economia de um país também pode ser afetada, com despesas substanciais relacionadas à guerra e perda de produtividade. Saúde mental e bem-estar. O estresse, o trauma e a ansiedade causados pela guerra afetam a saúde mental e o bem-estar de pessoas em todas as partes envolvidas, incluindo soldados, civis e profissionais de saúde que testemunham os horrores da guerra. Meio ambiente. A guerra pode causar danos ambientais significativos, incluindo a destruição de habitats naturais, poluição e contaminação de áreas devido a combates, bem como o uso de armas que deixam resíduos tóxicos. Gerações futuras. Os efeitos da guerra podem perdurar por gerações. Crianças nascidas em áreas de conflito podem sofrer de problemas de saúde, falta de acesso à educação e oportunidades limitadas. Comunidades e sociedade. As comunidades em áreas de conflito são afetadas pela desintegração social, instabilidade e perda de coesão. A confiança nas instituições e a capacidade de se reconstruir após a guerra são frequentemente comprometidas. Países envolvidos. Mesmo os países que iniciam a guerra ou que se envolvem em conflitos podem pagar um preço substancial. Isso pode incluir perdas de vidas de seus próprios cidadãos, custos econômicos e desafios na reconstrução pós-conflito. É importante destacar que a guerra é altamente destrutiva e que os custos humanos, sociais e econômicos podem ser imensos. Muitas vezes, há esforços significativos para evitar conflitos armados e buscar soluções pacíficas para as disputas internacionais, a fim de minimizar o sofrimento humano associado à guerra. Portanto, não existe vencedor em uma guerra, pois todos saem perdendo.